convidamos o Dr. Jorge Cecílio Dair Júnior, médico endocrinologista, presidente da AME Goiânia, secretário-geral da AME Brasil, membro do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, para a palestra Estudos Científicos sobre a Imortalidade. Bom dia a todos. Com muita alegria que a gente está em mais uma jornada. Tecnicamente é o nosso 5º encontro, porque nós tivemos ao longo dos anos um seminário, que foi no mês de setembro, e a nossa 4ª jornada. Nós vamos falar, o tema da palestra é Evidências Científicas da Imortalidade. O termo técnico dessa palestra, Autonomia da Consciência em Relação ao Cérebro, que é um panorama da literatura científica, que é o nome do artigo científico que foi submetido para publicação. Imortalidade e evidências de que a morte é apenas um estágio que não priva o homem ou o ser humano do que nós chamamos vida, porque a consciência se manifesta, é um grande desafio quando nós fazemos a análise científica. Teria como comprovar, a ciência se preocupa com evidências da imortalidade? Houve essa preocupação alguma vez na vida da ciência? Desde que nós fazemos ciência. Nós vamos começar com um panorama histórico, porque nós demonstraremos ao longo da palestra que, efetivamente, a ciência publica artigos que tratam da imortalidade ou da sobrevivência da consciência após a morte, ou da autonomia da consciência em relação ao cérebro, desde 1895, artigos publicados em revistas científicas, catalogadas e indexadas pela National Library e pelo Medline, ou seja, nós temos artigos científicos datados do século XIX. Então a gente começa num panorama histórico, e para a gente falar de pesquisas a respeito da imortalidade, a gente começa com Allan Kardec, puxando a sardinha para o nosso lado, talvez. Allan Kardec não foi um cientista na acepção da palavra, foi um grande pesquisador, mas um homem eminentemente sério, comprometido e que criou um método de pesquisas. Ele criou uma abordagem sistemática da mediunidade que permitiu ele perceber e demonstrar evidências de comunicação dos espíritos. Criou um método que é o controle universal do ensino dos espíritos, e esse método, que é muito próximo do que a ciência faz hoje, reforçou as evidências, porque ele comparava as comunicações, e nesse controle universal do ensino dos espíritos, ele conseguiu catalogar o que era comunicação séria, o que era comunicação apócrifa, o que era espírito galhofeiro e o que era fraude. Então, esse homem, que não é muito conhecido nos anais da ciência, é pouco conhecido entre os espíritas, inclusive, ele é uma pessoa que entra no panorama histórico dessas pesquisas, principalmente após a declaração de Charles Richer. Charles Richer, ele desencarna depois de uma série de pesquisas com manifestações de espíritos, ainda não convicto da imortalidade. Charles Richer trabalhou com Eusapia Paladino, materialização de espíritos, e ele não ficou convicto. Porém, falando de Allan Kardec, ele diz que foi um dos pesquisadores mais sérios que ele conheceu. Allan Kardec, ele criou métodos para descartar fraudes. Quem se preocupa com fraude?
A gente aceita qualquer comunicação. Allan Kardec é um estudioso fabuloso. Nós o chamamos de cientista porque ele pesquisou, ele demonstrou, mas efetivamente o grande mérito de Allan Kardec, além de tudo isso, foi ter criado um método e uma metodologia extremamente segura, sólida e que deve ser aplicada até hoje, se nós quisermos fazer alguma coisa. A imortalidade no período, fazer alguma coisa de sério em pesquisa. No período histórico, nós temos a Sociedade de Pesquisas Psíquicas e nas diretrizes da SPR de Londres, que foi fundada em 1882, eles demonstram que o objetivo era pesquisar os chamados fenômenos espíritas que estavam em voga à época. Na SPR, nós tínhamos pessoas que aceitavam a veracidade das comunicações como sendo comunicações de seres desencarnados. Mas tínhamos pessoas que estavam lá para pesquisar porque não aceitavam. Entre os fundadores da SPR, nós temos pessoas como Frederick Mears. Frederick Mears não era um pesquisador, não era um cientista. Ele era poeta, era um literato, filólogo, filósofo, mas contribuiu profundamente para a psicologia da época. Outro nome que nós temos no panorama histórico é William James, esse psicólogo americano, irmão do grande escritor Henry James. William James, quando nós vamos na Harvard University, nas livrarias em torno da Harvard e mesmo na biblioteca da Harvard University, o tópico psicologia evoca imediatamente as obras de William James. Ele até hoje tem um papel importante na psicologia americana e, por extensão, na psicologia moderna. O que William James declara nesse texto mostra a seriedade dos pesquisadores de imortalidade daquela época. E ele está falando aqui dos anais da SPR, ou do jornal científico, da revista científica da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, tanto americana quanto inglesa. E ele diz que se fosse, então, convidado para uma revista científica para mostrar onde existe uma persistência tenaz em busca de fontes de erro para demonstrar efetivamente a seriedade de uma pesquisa, ele cita a revista da SPR. Ou seja, a seriedade daqueles pesquisadores. No panorama histórico, nós temos a primeira pesquisa muito interessante sobre mediunidade, ou sobre percepção anômala, uma percepção de um sentido diferenciado. Foi conduzida por Sidgwick. Mears participou também. E a pergunta era, quando acordado, você já teve a impressão de ver ou ouvir, ou de ser tocado por qualquer coisa que, tanto quanto você pôde descobrir, não foi devido a qualquer causa externa? Ou seja, já teve alguma percepção fora do normal? Já foi tocado, ouviu, sentiu? E eles fizeram 17 mil entrevistas. É o censo da alucinação. O censo da alucinação, ele foi replicado em alguns países. A resposta, 10% das pessoas já tinham tido essa percepção. E 15% dos que responderam positivamente tiveram também vidências. Ou seja, 10% das pessoas entrevistadas, aquela época, esse estudo é de 1894, 10% relatou ter alguma percepção mediúnica. Dois nomes que nós temos que falar no panorama histórico: Ernesto Bozano, filósofo e grande pesquisador. E Ernesto Bozano, graças a Deus, foi resgatado
na literatura médica pelo Carlos Alvarado, um pesquisador porto-riquenho radicado nos Estados Unidos, que escreveu pelo menos 3 artigos sobre a obra de Ernesto Bozano e publicou na literatura científica. Nós conhecemos Ernesto Bozano dos livros que a FEB publica, esse grande homem de Turim, que foi, infelizmente, não é reconhecido pelos próprios italianos, e o outro nome, o grande gênio que a humanidade conheceu, um dos grandes gênios, Prêmio Nobel de Medicina em 1919, Charles Richer. Charles Richer era, se a gente tem a figura de um cientista maluco como aquele que faz inventos, eu tenho a figura de um cientista maluco como aquele que consegue conduzir pelo menos 2 linhas de pesquisas diferenciadas ao mesmo tempo. Ele conduzia 8 linhas de pesquisas distintas ao mesmo tempo, com perfeito domínio de todas. E ainda encontrava tempo para fazer pesquisas psíquicas. Ou seja, esse homem, um homem genial, que infelizmente ele desencarna ainda em dúvida, será que existe vida após a morte? Mas é um homem que merece a nossa referência. Bom, Joseph Banks Rhine é o pai da parapsicologia. Ele cria uma metodologia nova na pesquisa psíquica. Ele é convidado por McDougall para participar da Universidade de Duke e ele começa investigando médiums. Ele e a sua esposa, Lois Rhine. Os dois foram vítimas de fraude. Investigando médiums, eles ficaram muito empolgados e depois viram que algumas comunicações daquela médium que eles estudaram eram comunicações fraudulentas. E ele então desenvolve a telepatia, o conceito de telepatia, como uma alternativa à mediunidade. E até mesmo para justificar a mediunidade, dizendo que efetivamente mediunidade era algo que não existia, ele cria o conceito de telepatia. Então a parapsicologia não surge para reforçar o espiritismo. A parapsicologia ela surgiu, e ele foi um dos editores do Journal of Parapsychology, ela surgiu como uma alternativa à hipótese da mediunidade. E é por causa disso, quando a gente usa algum trabalho, ou a gente lê algum trabalho científico sobre mediunidade, está sempre nas limitações. Não podemos descartar a superpercepção, a percepção extra-supersensorial. Graças ao Rhine, mas teve um papel brilhante. Ele criou uma metodologia nova de pesquisas. E, na imortalidade, esse homem que está no panorama histórico, mas vai ser sempre o panorama atual, Ian Stevenson, o grande pesquisador da reencarnação. Ian Stevenson, ele tem pesquisas em reencarnação, experiência de quase-morte, vocês vão ver, ele tem pesquisa em mediunidade, em todos os tópicos que eu vou apresentar, todos eles, à exceção de um tópico, aparece esse tópico, a detecção de espíritos, através de fotografia ou transcomunicação, que Ian Stevenson não pesquisou. Esse homem pesquisou a imortalidade a vida inteira. Um artigo seminal dele, que o Alexander Moreira Almeida ele publicou na Revista Brasileira de Psiquiatria, ou na Psiquiatria Clínica, desculpa, ele conta a vida dele, 60 anos pesquisando o paranormal ou as manifestações anômalas. Hoje em dia, nós deparamos... Opa, está mal formatado aqui a referência, desculpa. Nós deparamos com frases como essas de Richard Lewontin. Richard Lewontin, ainda para mim, é a grande referência em biologia, um homem de extremo bom senso, da Harvard University, bom senso para o materialismo. Mas olha o que ele fala numa crítica ao livro de Carl Sagan, O Mundo Assombrado por Demônios.
Nós é que somos forçados, os materialistas, dizendo, por nossa adesão a priorística às causas materialistas, a criar um aparato de investigações e um conjunto de conceitos que produzem as explicações materialistas. Não importa se elas não são intuitivas. Não importa o quanto que elas deixam perplexos os não iniciados. Quem são os não iniciados? Aqueles que não são aceitos no establishment científico. Aqueles que não aderem à causa materialista. Além do mais, o materialismo é um absoluto. Por isso, nós não podemos permitir um pé divino na porta. Ou seja, por que é tão difícil a gente falar de sobrevivência? Por que é tão difícil a gente dizer que a vida continua após a morte? A gente derruba o conceito do materialismo. Allan Kardec diz em O Livro dos Espíritos que o grande inimigo do espiritismo é o materialismo. E essa figura mostra para onde a humanidade caminha, né? Vai descendo mais e mais. Para onde que nós estamos indo? Porém, Edsel Cardenia publicou em 2014 um manifesto e ele conclui dizendo, a despeito de uma atitude negativa da parte de alguns editores e revisores, os resultados que corroboram a validade dos fenômenos psi continuam a ser publicados em revistas acadêmicas. Essas revistas são peer-reviewed e em campos relevantes da psicologia, as neurociências e a física. Ou seja, a gente ainda tem espaço para publicar. O Décio é testemunha de como esse espaço é difícil da gente passar, com um trabalho do qual ele é coautor, já recebeu algumas negativas. Essa nossa pesquisa, o trabalho que a gente publicou sobre Chico Xavier, e nós mandamos para uma revista de Pineal, trabalho que a gente apresentou aqui, e o Décio também é coautor, nós mandamos para uma revista de Pineal. O texto estava tão bem escrito que o editor da revista mandou um e-mail para o Giancarlo e falou, olha, eu não posso publicar esse artigo aqui, mas eu indico tal revista, Neuroendocrinology Letters, e me indica como revisor. Ou seja, de repente, se uma porta fechou, a outra se abriu. Eu vou mostrar aqui muito pouco dos resultados. Essa figura é complexa, por favor, não queiram ler. Vocês vão ficar com as vistas cansadas. É uma análise de 9.000 artigos. Os 9.000 artigos que nós analisamos, nós tiramos 1.900 e poucos artigos para descobrirmos, nesses quase 2.000 artigos, as evidências científicas de imortalidade, da sobrevivência da alma, na literatura médica. Então, nós dividimos em campos. O primeiro campo foi experiências de quase-morte. Experiências de quase-morte nós somos bem habituados. É uma experiência no momento da morte, em que a pessoa está clinicamente morta, o coração parado. Após 8 segundos de parada cardíaca, a atividade elétrica do cérebro não permite o fenômeno da consciência, segundo Bruce Grayson. E as pessoas experimentam uma sensação de inefabilidade, escutam relatos da própria morte pronunciada pela equipe médica, familiares ou outros, uma sensação de paz contagiante, sensação de passar por um túnel, sensação de estar fora do corpo, algumas vezes acompanhado da visão do próprio corpo em outro local, encontro com seres espirituais ou seres de luz. Eu tenho 2 relatos no consultório de pacientes que passaram por experiência de quase-morte. Um paciente em parada cardíaca, ele estava infartado, ele foi ressuscitado. Quando ele voltou, a primeira coisa que ele perguntou foi: o Collor ainda é o presidente? E o médico falou: sim, por quê? Falou: por que você não me deixou onde eu estava? Uma paciente que era faxineira do pronto-socorro, onde eu trabalhava na Baixada Fluminense, na minha época de residente, a gente sempre tinha um emprego extra, eu tinha um concurso no estado do Rio de Janeiro, e essa faxineira ela fez uma parada cardíaca, um infarto, e ela voltou.
Ela, uma mulher muito dedicada, extremamente evangélica, e na volta ela falou comigo, quando o pessoal saiu, eu voltei para ver como é que ela estava, ela falou, com o senhor eu posso falar. O senhor acredita que eu vi um anjo? Eu falei, como é que foi a história? Ela falou, não, quando eu estava morta e vocês estavam em cima de mim, eu saí, me levaram numa cadeira de rodas, diante de uma cachoeira muito bonita, uma luz fabulosa, e um anjo apareceu. E eu falei, o senhor veio me buscar? E ele me disse, não, eu vim para te levar de volta. E aí eu voltei. Eu falei, que legal, vamos contar isso. Ela, não, por favor, não conta isso para ninguém. Algumas pessoas têm esse constrangimento. Experiência de quase morte ocorre de 10 a 18% de todos os casos de ressuscitação exitosa de parada cardíaca. Ocorre em outras situações de morte iminente ou em decorrência de outras situações clínicas ou de condições não clínicas. E ocorre tanto em adultos quanto em crianças. Nós temos um único caso relatado na literatura brasileira, literatura médica, um único caso brasileiro de experiência de quase morte. Nós temos, talvez, a maior pesquisa em experiência de quase morte no Brasil. Ela foi realizada por um membro da AME Espírito Santo, Zé Roberto, e o Zé Roberto não publicou. Dá vontade de dar um cascudo no Zé Roberto. Ele tinha uma casuística grande e ele, infelizmente, não publicou. O único caso brasileiro, publicação brasileira em artigo original é esse relato de caso. Uma segunda publicação brasileira é uma revisão feita pela Adriane, lá do NUPS, da Universidade de Juiz de Fora, que foi publicado ano passado, em que ela revisou 40 anos de publicação de experiência de quase morte na base de dados Scopus. Esse é o panorama das publicações ao longo dos anos. Nós nunca deixamos de ter publicação em experiências de quase morte desde 1976. Essa é uma das figuras da pesquisa. Experiências de fora do corpo, out of body experiences, pode ser definida como um episódio breve no qual o self, ou a consciência, é percebido fora do corpo, podendo ocorrer de forma autônoma e espontânea ou induzida por substâncias diversas, como ketamina. Ketamina é uma substância que é usada em centro cirúrgico, porém é vendida ilegalmente, e alguns clubbers usam ketamina durante as festas rave, e alguns relatam experiências fora do corpo. Esse campo, nós tivemos 12 estudos transversais que foram realizados em pacientes sem distúrbio neurológico, porque alguns pacientes com epilepsia, eles podem apresentar um fenômeno chamado de autoscopia, eles se veem fora do corpo. Desses estudos, 4 apresentaram resultados que permitiram aos autores postular a autonomia da consciência em relação ao cérebro. Porém, 8 focaram na autoscopia, você se perceber fora do corpo, ver o seu corpo fora, no mecanismo cerebral que criaria essa ilusão de que a consciência se projeta fora do corpo. Durante essa pesquisa, eu tive contato por e-mail com alguns pesquisadores, um deles, Olaf Blank, que é um pesquisador suíço, e por e-mail eu perguntei a ele defende nos trabalhos, ele postula o mecanismo pelo qual o cérebro produz a ilusão da consciência estar fora do corpo, você se ver fora do corpo. Eu perguntei qual era a convicção pessoal dele, ele falou, minha convicção pessoal não interessa. Eu acho que a consciência sai do corpo, mas eu tenho que entender como é que o cérebro faz isso. Ou seja, convicção pessoal não entra no resultado da pesquisa dele. Ao longo dos anos, nós também tivemos... o interesse desse gráfico é mostrar que desde 1895, no campo mediunidade, nós nunca tivemos um ano em que não teve publicação na literatura científica que postula a sobrevivência após a morte. Um outro campo muito interessante é experiências no final da vida. O grande nome desse campo é Peter Fenwick, e ele tem esse livrinho, que é em inglês, é um livro muito interessante dele, da Soul Brain, e ele fala que as experiências no final da vida, que são relato das pessoas, ou coincidências que ocorrem no momento da morte, ou relato de pessoas que se aproximam. Minha grande diversão, entre aspas, quando eu dava plantão na UTI, era estar ao lado de pacientes terminais que relatavam algumas presenças. E alguns médicos tendem a dizer isso é alucinação.
mas alucinação com lucidez é difícil. É alucinação eu ver um parente muito querido chegar e me confortar para a morte? Então, Peter Fenwick, esse tipo de experiência, pioneiros nesses relatos foram Barrett, na Inglaterra. Barrett era físico. Ontem o Luciano citou num slide William Barrett. Barrett era físico. Graças ao Barrett nós temos essa porcaria chamada celular. Ele desenvolveu uma membrana para a transmissão da voz. Mas ele se ocupou de pesquisas psíquicas. E o primeiro relato na literatura de experiências no final da vida é de William Barrett. O outro pesquisador foi Ernesto Bozano. Mas o grande nome é Peter Fenwick, que é amigo nosso da AME Internacional. A gente habitualmente está com ele na Inglaterra quando os nossos eventos. E ele diz que as experiências no final da vida, sendo o aspecto transpessoal, são visões que envolvem familiares desencarnados ou figuras religiosas que aparecem para auxiliar o processo da morte. Existe uma propensão a entrar em contato com outras realidades, geralmente envolvendo amor e luz. Apesar do grande nome desse campo ser Peter Fenwick, a pesquisa mais interessante nesse campo é de Carles Ouzes. Carles Ouzes fez uma pesquisa com pessoas morrendo e que relatam a presença de anjos de luz, de familiares. Porém, ele fez questão de fazer essa pesquisa, ele fez inicialmente nos Estados Unidos, e depois ele falou, e se eu for para uma outra cultura, é a mesma coisa? Ele pesquisou na Índia. E ele viu que tanto nos Estados Unidos quanto na Índia, as experiências no leito de morte, elas têm o mesmo aspecto. E o que é muito fantástico na pesquisa do Dr. Peter Fenwick são as coincidências que são experimentadas por pessoas com ligação emocional próxima com o ser que está morrendo. E fenômenos estranhos que Bozano falava. No livro de Bozano, ele diz de relógios que param. Eu sempre achei... falei, poxa vida, isso é forçação de barra do Ernesto Bozano, só ocorria no início do século XX. Dr. Peter Fenwick relata, telefone que toca na hora que o morto está morrendo, do outro lado não tem ninguém, relógio que para na hora que a pessoa querida desencarnou. São fenômenos que ele pesquisou, catalogou e publicou. Esse artigo ele é muito interessante, para quem lê em inglês, ele é fácil de ler e é gratuito. E as publicações em experiência no final da vida, elas têm crescido e nós vamos ter uma publicação brasileira de uma pesquisa realizada pela Cláudia em Juiz de Fora, orientada pelo Giancarlo. A pesquisa dela foi com idosos no final da vida, em casas de repouso em Juiz de Fora. O trabalho já foi submetido à publicação e vai ser muito interessante. Um outro campo que nós pesquisamos foi o campo do transtorno de transe e possessão. Possessão é um tópico do CID-10 e do DSM-4, a partir do DSM-3R até agora o DSM-5 tem o tópico possessão, fenômeno de transtorno de transe e possessão. O transe, efetivamente, é uma alteração da consciência que não é acompanhado pela crença de que a alteração seja causada por um espírito ou entidade. A possessão, você tem alteração e você diz, olha, quem me levou à alteração foi um espírito. Então, nós poderíamos dizer que as pessoas com transtorno dissociativo, elas entram em transe, igual um médium. Alguns dizem que são espíritos. Nesse estudo, o Alexander Moreira Almeida, ele comparou os médiums com pessoas com transtorno dissociativo e viu que o médium, efetivamente, é diferente de quem tem um transtorno dissociativo. E encontrou indicadores de saúde muito melhores nos médiums do que na população em geral. Ou seja, a mediunidade não é um transtorno dissociativo, não é um fenômeno de transe ou possessão como doença. Nesse campo também nós encontramos esse tópico, a Trance Surgery em Brasil, e o autor investigou cirurgias mediúnicas no Brasil. Ele avaliou 9 médiuns cirurgiões. O que mais espantou o autor foi que em um dos trabalhos ele viu um médium, na verdade o Rubens Farias, injetar formol na artéria de um paciente.
Formol mataria qualquer um. E o paciente não teve absolutamente nada. É um campo que tem um ritmo crescente de publicações também, praticamente uniforme, e aumentou muito nos últimos anos. Um outro campo é mediunidade. Nós definimos mediunidade como a percepção de um espírito. Porém, na literatura científica, nós definimos mediunidade, essa definição do Alexander é talvez a melhor definição para a literatura científica, que é uma experiência na qual um indivíduo, que nós denominamos médium, aparenta estar em comunicação com ou sob o controle de uma personalidade desencarnada ou outro ser não material. Porque tem alguns que dizem que estão recebendo seres de outro planeta, por channeling. E se eu vou investigar, eu tenho que ter um nome para essas pessoas que dizem que recebem seres de outros planetas. Nós vamos usar o nome médium, mas vamos definir o que é médium num conceito científico. Tá? Isso aqui não é para ser aplicado em caso espírita, isso é para ser aplicado em pesquisa científica. Caso espírita, a gente aplica o que Kardec definiu. Então, mediunidade é catalogado na literatura médica desde o século XIX, com esse trabalho do Hislop, né? E a grande questão nesse tópico é que tipo de metodologia que a gente usa para pesquisar a mediunidade. Porque sempre que se publica pesquisa sobre mediunidade, vem um batalhão de questionamentos, de contestações. Olha, isso aí é percepção extrasensorial. Você descartou a possibilidade do médium não ter conhecimento? Ultimamente nós tivemos 2 trabalhos que utilizaram uma metodologia triplo cega. O médium não conhecia o assistente, e o assistente foi substituído por um proxy, por um procurador, que não conhecia o médium e que não conhecia a pessoa interessada em receber a mensagem. Complexo isso, né? Coisa tão complexa que nós montamos um protocolo desse para fazermos uma pesquisa e que não foi para frente por uma questão de política acadêmica. Nós montamos lá em Anápolis, foram quantas reuniões para entender o protocolo, né, André? Foram várias. Para entender o que seria um protocolo triplo cego. Quando a gente termina de montar, e estávamos selecionando os médiuns que a gente ia aplicar o mesmo protocolo para a psicografia, o Jean me liga e fala, olha, Jorge, chegou uma pesquisadora aqui, quer fazer um estudo triplo cego, não quer fazer um estudo com mediunidade, com psicografia. Eu não tive como deixar de mostrar o nosso protocolo, que vocês desenvolveram aí, o Jean estava participando, e nós vamos ter que sair fora porque eu não queria ter conflito com o outro colega dentro da universidade. Aí a gente botou o protocolo no bolso, botando no bolso não, a gente cedeu o protocolo para outra pessoa e vai ser aplicado. Tomara que faça uma pesquisa. Mas o grande tópico é isso, a gente usa um protocolo triplo cego, quádruplo cego, quíntuplo cego, e sempre vem alguém e diz, mas você tem certeza disso? Não teve interferência, o médium não sabia. O artigo que o Tomé falou ontem, é esse aqui do Alexander Moreira Almeida, o primeiro autor é o Caroli. Tem na verdade, foi no pós-doutorado do Caroli. E o tópico mediunidade, olha como é interessante esse tópico. Nesse período aqui, que tem um número enorme de publicações, é o período do Rhine, Joseph Banks Rhine, falando de parapsicologia. Parapsicologia e telepatia substituindo mediunidade. Eles fazem um monte de pesquisa. E depois vem a guerra. Um período de guerra e pós-guerra as pessoas ficam tanto descrentes, mas depois volta a ter um número grande de publicações, esquecendo telepatia. Ninguém mais pesquisa telepatia. Porque as explicações da telepatia é que a mente é tão poderosa, mas tão poderosa, e tão independente do cérebro, e aí a pergunta fala, se ela é tão poderosa e tão independente do cérebro, por que ela não sobrevive à morte? Por que é só um fenômeno durante a vida orgânica? E os próprios pesquisadores, eles já caem na real, falam, não, espera um pouquinho.
se eu estou dando uma explicação tão poderosa, dizer que a pessoa sobrevive após a morte é muito mais simples do que eu ficar me enrolando até filosoficamente. Um outro tópico de pesquisa é a reencarnação. A ideia da reencarnação, segundo Ian Stevenson, pode explicar aspectos da personalidade não alcançados ou explicados pelas teorias em voga, como as fobias e filias que ocorrem na infância, sem que haja melhor compreensão por parte da psicologia, habilidades inatas não aprendidas, disforias de gênero de ocorrência na infância. Disforia de gênero é tradução minha, porque esse termo não era usado, é um termo mais moderno, na época que ele escreveu esse artigo, em 77. Na tradução, eu acabei, para caber espaço aqui, eu usei esse termo. Interessante que Ian Stevenson, ele pesquisa reencarnação, ele demonstra evidências de reencarnação no aspecto de pesquisa científica. Allan Kardec, quando recebe informações sobre a reencarnação, ele escreve na Revista Espírita de 1858 que ele, pessoalmente, não aceitava a ideia da reencarnação. Porém, ele se propôs a fazer uma análise filosófica da reencarnação. E ele se convence e demonstra filosoficamente a reencarnação. Ele demonstra filosoficamente a reencarnação, e como completa a demonstração filosófica da reencarnação de Allan Kardec com a demonstração de evidências de casos coletados e trabalhados por Ian Stevenson. Então, Jim Tucker, ele faz uma revisão de 2.500 casos já catalogados, e ele diz que memórias sugestivas de reencarnação geralmente ocorrem em crianças de culturas diversas e descrevem experiências de uma possível existência anterior. Os relatos geralmente se iniciam nas idades entre 2 e 3 anos, e mais de 2.500 casos já foram catalogados em todo o mundo. Essas crianças, elas foram pesquisadas das mais diversas formas. Rendimento escolar, geralmente dessas crianças, é um trabalho da Parvisha, na Índia, mostra que o rendimento escolar delas é melhor. A porcentagem de adultos que continuam lembrando dessas crianças que se tornam adultos e continuam lembrando das memórias e da vida passada é em torno de 60%. Nós temos uma base de dados, a ciência tem uma base de dados, é um projeto que acompanha, insere novos casos de criança e acompanha prospectivamente e é coordenado de uma forma multicêntrica na Índia, Estados Unidos, mas nós temos casos publicados em todo o mundo. E aqui é a demonstração das publicações em reencarnação. As evidências de reencarnação, os artigos que falam de reencarnação através de regressão, não são artigos que têm solidez metodológica. São artigos que a gente considera de muito fracos no que diz respeito à evidência. Porque terapia regressiva, ela é sujeita a algo chamado de implante de memórias falsas. Nós temos vários estudos demonstrando a maleabilidade da mente, como um terapeuta pode induzir memória falsa, pode plantar memória falsa na mente de alguém. Muito interessantemente, eu atendi uma pessoa que estava sendo... esses cursos que as pessoas fazem, né, de memória, de regressão e tudo, ela estava fazendo terapia com uma pessoa conhecida que também era meu paciente, advogado. Ele fez um curso e ela foi, nossa, mas como eu melhorei, e relatou a vida dela, vida passada dela. Tá bom. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro, mas eu retive a informação. Então não saiu pelo outro, né? Entrou e ficou. Coincidentemente, na outra semana, esse terapeuta, que é advogado, foi ao consultório. Diabético, foi na consulta de rotina dele, e ele descreveu o livro que ele tinha lido e que mudou muito a vida dele nos últimos meses. Deixou ele muito empolgado. A história do livro era a mesma história da mulher.
Então, não é, eu fiz uma regressão e tal, comprovou cientificamente a reencarnação? Não, pode até, para você, teve muito significado, não estamos questionando a técnica, nós temos profissionais muito sérios. Por exemplo, o Júlio Pérez, o Júlio Fernando Prieto Pérez, que tem publicações em revistas de muita seriedade. Mas muita coisa que a gente vê por aí, a gente tem que tomar cuidado. Esse é um campo, está em inglês, me desculpem, mostrando as revistas, as publicações. Nós vamos ver que é sempre crescente. A única exceção aqui é a mediunidade, que de antes de 1980 até teve uma queda muito grande. Porém, depois se recupera e continua em crescente. Então, nessas áreas, nesses tópicos que a gente falou, nós tivemos e temos ainda um espaço de publicação. Existem cientistas interessados em publicar isso. A ciência está comprovando a imortalidade? Não. A ciência está demonstrando que existem pesquisadores que trazem evidências sobre imortalidade que devem ser levadas em conta. É assim que nós estamos caminhando, progressivamente, lentamente, difícil de publicar. Eu já tive uma negativa nesse trabalho, que eu apresentei alguns resultados. A gente mandou para uma outra revista e estamos rezando para essa outra revista aceitar. Sabemos que podem não aceitar, a gente vai mandar para uma terceira, até que uma chegue e fale, tá bom, eu aceito. E, efetivamente, uma das vias de conhecimento é a ciência. Ilia Prigogina diz que nós podemos adquirir conhecimento através de 5 vias. A primeira é a ciência. E a gente acha que o que a ciência falou está falado. Para aqueles que acreditam piamente na ciência, eu ficaria com o pé atrás, não com essas pessoas, mas com essa forma de conhecimento nos últimos anos. Eu recebi, na semana passada, um artigo de um epistemólogo, um filósofo americano, em que ele questiona seriamente as publicações científicas atuais pelo altíssimo índice de fraude em resultados de pesquisas em todas as áreas, da medicina à física. Ele teve esse trabalho, ele fez essa publicação, e ele pergunta que rumo a ciência vai tomar. Um outro caminho, outro campo para o conhecimento é a filosofia. E a filosofia é um campo seguro, desde que saibamos seguir no caminho certo na filosofia. Allan Kardec usou da filosofia como um campo seguro de conhecimento. Um terceiro campo é a arte e todas as manifestações. A arte não te dá o conhecimento racional, mas te dá uma forma de conhecimento e de autoconhecimento que é fabuloso. Um quarto campo é a religião. As pessoas encontram o conhecimento e o sentido da vida na religião. Um quinto campo do conhecimento, que Ilia Prigogina fala, a gente não recomenda para ninguém, que é a loucura. Então, a ciência, ela tem conhecimento, está demonstrando essa parte da ciência, os conhecimentos da imortalidade, a filosofia já demonstrou, a religião demonstra, a arte muitas vezes demonstra, a arte transcendente, e cabe a nós termos a nossa serenidade, porque a ciência demonstrando ou não, nós vamos continuar vivos depois da morte. Essa é a certeza. Muito obrigado a todos.